Eu quero iniciar nesse vídeo a leitura de Efésios capítulo 2. É muito interessante esse livro de Efésios, e quando lemos ele de forma linear, né, o quebra-cabeça vai se fechando e muitas lacunas que estão abertas na mente de muitas pessoas vão se fechando. Essas lacunas, elas se dão justamente pelo fato de terem sido colocados em nossas mentes versos muito isolados, né? Geralmente para se complementar ou para assinar, dar um aval àquilo que se quer dizer, né? Muitas pessoas utilizam esse livro Bíblia apenas para assinar os seus próprios pensamentos, né? A pessoa quer trazer uma mensagem e ela utiliza versos isolados de Pedro, de João, do próprio Messias, vai lá para o Velho Testamento, pega lá uma frase de Ezequiel, uma frase de Neemias, pega um outro pedacinho lá em Joel, e nisso dá para o povo comer, mas quando se come, começa a se fazer mal, e por isso que nós estamos vendo a humanidade doente, e parte disso pode ter certeza pelo fato de o pensamento, pelo entendimento estar todo remendado, como o Messias disse no livro de Lucas que aconteceria pelo fato de as pessoas não separarem a velha e a nova aliança de forma muito clara. Esse livro Bíblia, ele é um livro propositalmente criado para fazer isso já na mente das pessoas. Você percebe que a nova aliança, ela se inicia no nascimento daquele que veio dar fim à lei, né? No sentido de colocá-la agora no entendimento das pessoas e no coração, e não mais na pedra, como era na velha aliança. Então, como que pode existir um novo testamento, né? Se ainda aquele que iria cumprir no seu corpo toda a lei ainda estava nascendo, né? Isso é um grande equívoco, e muitas pessoas, por não perceberem isso, se tornam fermentados ao extremo, né, confusos, nunca conseguem encontrar de fato o final da história, estão sempre precisando de mensagens e mais mensagens para se manterem vivos. Por quê? Porque estão nessa luta entre velha e nova aliança e não se libertam de fato para viver a nova aliança. O objetivo desse canal é trazer as pessoas para a nova aliança, desmistificar muitas coisas, tirar muitas pedras de tropeço, muitos pesos que se estão carregando, pesos que não tem nada a ver para nós gentios carregarmos, né? Muitas passagens que foram necessárias para o povo de Israel, que precisavam ver para crer, muitas práticas que eles precisavam fazer, as pessoas trazem até hoje pelo fato de não compreenderem que até o momento que Cristo estava em carne, era necessário que se praticasse muitas coisas visivelmente para um povo que precisava ver para crer. Mas após, né, ele se entregar no madeiro pela humanidade ali, nesse momento então muita coisa precisou cair por terra, e era para não se praticar mais até hoje. Mas infelizmente muitas pessoas se beneficiam dessas coisas. Se você tirar essas coisas, elas perdem o seu poder de domínio, né? Então, assim, o propósito de ler esses capítulos inteiros é justamente isso, é fazer com que vá se fechando essas lacunas que foram criadas no seu entendimento. São textos longos e ainda comentando se tornam mais longos ainda. Eu vou ler até onde der e vou fazendo parte 1, parte 2, parte 3. Acompanhe, porque será de grande valia, tá bom? Vamos lá. O primeiro verso de Efésios 2 diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui a gente vai perceber no contexto que ele está se dirigindo ao povo de Éfeso, e ele está dizendo para eles que eles foram vivificados, ou seja, estavam mortos. E é engraçado que muitas pessoas não conseguem compreender quando o próprio Messias disse, né, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As pessoas, já vi vídeos na internet, pessoas que morreram, e os líderes religiosos ficam tentando ressuscitar essas pessoas, pelo fato de terem visto na escritura o Messias ressuscitando as pessoas fisicamente. Então eles acreditam que até hoje assim é possível. E você percebe que isso não acontece.
Por quê? Porque é uma sombra, aquela ressurreição das pessoas no corpo físico na velha aliança é uma sombra disso que Paulo está falando aqui, ó. O povo de Éfeso estava morto, mas não fisicamente, mas em espírito estavam mortos, né? E aqui ele fala, ele vos vivificou, ou seja, vocês estavam mortos nos seus pecados, né? Mas quando vocês creram, que é o que ele fala em Efésios 1, quando vocês creram na palavra que foi trazida, então vocês abriram uma oportunidade para que o Espírito do Pai venha sobre vocês e capacite vocês, como ele fala em Efésios 1, com sabedoria e com prudência, né? O Pai vai preenchendo a vida de vocês e com isso vocês vão sendo vivificados a cada dia mais. A Escritura chega a falar de ser como luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ficar perfeito, porque é esse o poder do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Aí ele vem no verso 2 e diz que em outro tempo, né, vocês estavam andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É interessante essa questão aqui, porque a gente sempre leva a mentalidade para que o sistema lucre, a gente sempre leva a mentalidade para um ser externo, aquele diabo que o sistema cria, que está do lado de fora, e que quer fazer as pessoas pecarem a todo momento, que ele é inimigo do Criador, quer fazer o máximo de número de pessoas irem para o inferno, porque é só assim que ele se vinga do Criador, o que é uma tremenda de uma blasfêmia, uma das maiores mentiras e enganos que esses líderes religiosos conseguem colocar na mente das pessoas, porque com isso eles fazem com que elas se tornem presas suas, por medo desse inimigo, desse diabo que eles criaram. Na verdade, a Escritura ela deixa clara que nós, o Pai, para nos dar o livre-arbítrio, ele colocou diante de nós o caminho da bênção e da maldição. Já falei sobre isso aqui no canal. Então, se nós temos essa escolha, significa então que o bem e o mal têm a mesma origem, né? Quando a gente escolhe fazer o bem, né, recebemos então a bênção do Pai que quis que nós andássemos nesse caminho, como ele fala no livro de Deuteronômio, né? Que se você escolher o caminho do bem, tudo irá bem, você vai receber as bênçãos, né? Quando você escolhe o caminho do mal, você vai receber a maldição. E você vê que os dois vêm do são, tanto bênção quanto maldição, né? Por quê? Porque o pai, para dar livre-arbítrio aos seus filhos, ele teria que, com certeza, você vê que o livre-arbítrio estava na escolha do homem, escolher se ele queria ir para o caminho do bem ou do mal. Não vem um mal que quis deturpar e fazer o homem errar, não. Estava no caminho do homem escolher. Você vê que é colocado diante deles no livro do Éden a escolha de pegar o fruto ou não pegar. Nem o mal forçou. Mas induziu. Não, nós somos induzidos 50% para cada lado, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Não tem um lado que ganha. Se você parar para analisar, do mesmo jeito que você pode querer fazer o bem, você pode querer fazer o mal. É 50% para cada lado. E a escolha sempre está nas nossas mãos. Mas quando escolhemos o caminho do mal, nós vamos colher tudo o que o mal vai pagar, né? O mal ele está ali e foi criado para dar a paga de forma plena para todo aquele que escolher o mal. Quando você não escolhe o mal, você vai receber a paga do bem. Então é uma escolha do ser humano. Então quando ele fala que essas pessoas estavam mortas, se a gente parar para analisar, elas estavam mortas andando segundo o curso deste mundo, ou seja, a maioria das pessoas estavam escolhendo o mal. Por quê? Porque o bem, o caminho do bem, né, pelo fato do homem ter escolhido ser carnal, ter escolhido ser como o Criador, saber o caminho, como fala no livro do Éden, que saberia o bem e o mal, né, seriam-lhe abertos os olhos. Então você vê que o curso do mundo, a maioria das pessoas estavam como? Dominadas pelo caminho do mal, colhendo maldição, porque estavam querendo ir para o caminho do mal. Não existe um ser que fica querendo que as pessoas vá para o caminho do mal. São as pessoas que vão para o caminho do mal, porque é uma questão de livre-arbítrio. E muitas pessoas, elas ignoram isso de forma muito triste. Por quê? Porque não compreenderam de fato que está em nossas mãos fazermos o bem ou o mal. Só que de acordo com o que Paulo fala aqui, as pessoas estavam dominadas pela mentalidade. Todo mundo estava dominado
pelo caminho errado, fazer o que era errado. Não tinha ninguém que fazia o que era certo, que escolhia o caminho certo. Aí ele vem e fala que essas pessoas eram filhos da desobediência. Ou seja, o pai desobedeceu, o filho vem e desobedece, o outro vem e desobedece, e ninguém acordava para fazer o bem. Tava todo mundo, por isso que eu sempre falo que ninguém consegue fazer o bem se não for pelo poder do Espírito Santo. E nesse contexto, Paulo deixa isso claríssimo. Aí ele fala aqui, ó, que o povo de Éfeso estava andando também de acordo com o desejo da carne, ou seja, querendo o mal, fazendo o mal. Ó, o desejo da carne, não é um mal que estava querendo que as pessoas pecassem, não, era o próprio desejo das pessoas que estavam escolhendo fazer o mal. Aí ele fala, estavam fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, porque o pensamento leva à atitude, então os pensamentos eram maldosos. Aí, automaticamente, era por natureza filhos da ira. Não tem como. Não foi dito? Escolheu o caminho da maldição, vai vir o são, vai dar a paga do mal, né? Ele vai autorizar a fazer o mal, para que a pessoa, ela, no mínimo, aprenda com os seus erros para que se conserte. No mínimo, né? Tem aquela passagem que aquele rapaz ele se relaciona com a sua madrasta e lá no contexto Paulo fala assim: entregue ele para Satanás para que sua alma se salve. Quando eu li isso, quando eu ainda estava com o entendimento que o sistema colocou, que Satanás ele queria levar todo mundo para o inferno, estava em guerra com o céu, aquela coisa toda. Quando eu li isso, eu fiquei admirado, que eu falei, como que vai entregar a alma para Satanás para ele salvar a pessoa? Hoje eu consigo compreender por quê. Porque se Satanás ele é a paga que está liberado, a pessoa fez o mal, ele vem para dar a paga para a pessoa. Se ele é essa paga, então entregando a pessoa para ele, ele vai dar todo tipo de paga má, né, para aquela pessoa, e essa pessoa, ela tem a oportunidade de, quando vai batendo a cara, ela pode cair em si e reconhecer os seus erros. É aquele marido que trai a esposa e perde tudo, vai morar debaixo da ponte, e aí quando ele tem uma segunda oportunidade para construir uma família, você pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para não errar, porque ele sabe que se Satanás pegar ele, ele está frito. Se o mal, a consequência pegar ele dos seus erros, ele está frito. Então, tudo você faz, você tem uma ação, você vai gerar uma reação. E essa reação ela está ligada inteiramente entre o bem e o mal. Qual caminho você escolheu? É isso que o Pai deixa claro para a humanidade. Mas se criaram um ser do lado de fora que está em guerra, que quer fazer todo mundo pecar, e as pessoas ficam com medo e vão para debaixo das asas dos líderes religiosos como se eles fossem super-heróis que vão poder protegê-las. E na verdade a proteção está em querer voltar para o caminho do bem. É por isso que o Pai fala sobre se converter dos seus maus caminhos. Quando você está indo no caminho do mal e você se converte para o caminho do bem, o mal não tem mais como te pegar, e aí automaticamente você se salva. E por isso que fala de salvação, você se salvou, não vai sofrer mais, porque agora essa é a primeira salvação que você tem, né? Que é a salvação de passar a ter uma vida mais tranquila após não escolher mais o caminho do mal. Aí depois ele vem falando que Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, ou seja, o Pai, mesmo sabendo que o homem escolheu ser mal, né? Ele escolheu os desejos da sua carne, ele criou todo o plano de salvação. Olha só que Pai maravilhoso. Ele criou todo um plano de salvação através de Abraão, o único homem que, de acordo com a Bíblia, ouvia o Pai, né, no seu próprio entendimento, buscava o Pai pela fé, apesar de que a Escritura fala em Hebreus 11 que tiveram ali Enoque, tiveram Abel, mas foi através de Abraão que o Pai dá início ao plano de salvação para trazer ao mundo a sua palavra de forma pura, que foi através do corpo do Messias, o ungido, trouxe a mensagem do Pai de forma pura e cristalina para que as pessoas pudessem então sair das trevas para a luz, né? Aí ele continua falando no verso 5. Estando nós ainda mortos, agora Paulo já se inclui, né? Como sendo ele também morto antes de conhecer essa verdade. Ele nos vivificou juntamente com Cristo.
ó, o Espírito Santo do Pai. Aí ele fala, pela graça sois salvos. Isso é maravilhoso, porque aqui a gente entende que o povo de Israel, eles não estavam vivos diante do Pai quando estavam ali praticando as leis. Eram filhos rebeldes, não podemos dizer rebelde, o Messias ele fala de... são servos inúteis, né? Não são filhos nascidos do Espírito. Paulo fala sobre isso em Gálatas 4, Gálatas 5, ele fala que a Jerusalém terrena é sombra dos filhos de Agar, que é filho gerado pela carne, não é gerado pelo Espírito, como foi no caso de Isaac, filho da promessa. Então quando a gente entende isso, a gente vê que Paulo, ele era hebreu, só que ele se coloca como morto antes da chegada da verdade plena, da luz que o Messias trouxe em suas palavras. E aí ele fala que ele nos vivificou. Olha só que interessante isso. Ou seja, aquelas práticas, aquelas obras não salvavam. E Paulo fala muito sobre isso no livro de Hebreus, que se aquelas obras salvassem, não precisava o Pai ter renovado o seu pacto com a humanidade, né? E não precisava ele ter trazido um novo mandamento se aquele mandamento, aquela forma de agir, aquelas regras tivesse salvo alguém, né? Aí ele fala, depois ele falar que ele nos vivificou juntamente com Cristo, aí ele fala, pela graça sois salvos. Olha que interessante, muitas pessoas elas defendem que esse graça sois salvos é agora, o Messias veio, se entregou no madeiro, salvou, tirou o pecado, agora as pessoas já estão salvas. Não, Paulo aqui está deixando muito claro que essa salvação que ele está dizendo aqui, olha como que é interessante analisar as escrituras. Essa salvação que ele está falando aqui está ligada em quê? Desde o verso 2 ele está falando, desde o verso 1, em abandonar os pecados e aquilo que ofendia ao Pai. Que era o quê? Que eram os desejos carnais. Ó. Andávamos de acordo com os desejos da nossa carne. Então a pessoa que é salva pela graça é aquela que agora, ao ouvir o Pai, porque a graça representa a fé que Abraão teve, buscar o Pai pela fé, ouvir o Pai na porta do seu templo, e conforme vamos tendo uma intimidade com Ele, aumentando essa relação dia a dia, ouvindo cada vez mais a sua voz, vamos nos libertando dos desejos da carne, para agora sermos cheios do quê? Do desejo do Espírito. Que é algo que eles não tinham, só tinham o desejo da carne. Por isso que existiam as leis para escravizar as pessoas. Paulo mesmo fala no livro de Romanos 4, 5, ele fala que eu não saberia o que era matar, o que era roubar, se a lei não me dissesse. Então você vê que eles tinham os olhos espirituais, como ele fala em Efésios 1, né, os olhos do entendimento totalmente fechados. Só não matavam, não roubavam, porque a lei mandava, não porque existia neles alguma voz que dizia não mate, não roube. Não existia. Era só pela lei, por isso que tinha que se ler diariamente as leis, diariamente. Só que uma coisa que é muito difícil as pessoas entenderem é que após o madeiro, a lei do Pai, o seu mandamento, foi colocada no entendimento da humanidade, de acordo com Hebreus 8. Foi colocado. Só que aquele que crer se salva, aquele que ouve a voz do Pai que diz não mate, não roube. Porque hoje todos que estão aqui assistindo esse vídeo, quando vão fazer alguma coisa errada, quando você vai ali pegar um troco a mais, quando você vai enganar alguém, quando você vai deixar de pagar alguém, você sabe que você está fazendo isso. Você sabe quem é que está te lembrando? É esse Espírito Santo aqui que Paulo está falando, que vivifica as pessoas, mas para aquele que crê. Se você crê que é o Pai falando não faça isso, se você crê, você então se salva naquele momento, quando você deixa de fazer aquele mal que você ia fazer. Isso significa se converter. Aí você veio para o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho que vai te trazer bênçãos. Porque dificilmente você vai ter consequências ruins, a não ser que alguém faça um mal perto de você e respingue em você. Isso é inevitável. Infelizmente, a pessoa que está alcoolizada ali dirigindo o carro, ela está totalmente errada. Ela vai e atropela uma pessoa inocente que não tem nada a ver com o caso. Isso acontece. A pessoa está indo no caminho do bem, vem o mal e prejudica ela. Acontece, mas por escolha própria é muito difícil a pessoa que está escolhendo o caminho do mal colher o bem, ou está colhendo no caminho do bem colher o mal. É muito difícil, né? De acordo com o que as escrituras falam, e logicamente também a gente percebe que isso realmente é muito difícil. Uma pessoa que está fazendo o bem dificilmente vai colher o mal, e assim vice-versa. Então quando ele fala aqui que pela graça sois salvos, ou seja, é graças ao
Pai que agora fala conosco no nosso entendimento, que é a sua tenda, né? A tenda na velha aliança é uma sombra do nosso entendimento. Então, como a lei hoje foi tirada da tenda feita de pele de animais e colocada no nosso entendimento, né? Então, agora, nós ouvimos a voz do Pai quando vamos fazer algo errado. E se crermos, somos batizados. Somos selados pelo Espírito que Paulo fala em Efésios 1, que é o Espírito da promessa. Olha o Espírito da promessa qual que é? O Espírito Santo, que voltaria ao seu lugar de origem, cujo foi tirado pelo homem ter escolhido o caminho da carne, os desejos da carne. Ele voltaria para o seu local de origem para aqueles que crescem. E essas pessoas, então, por isso que cumpre o que o Messias fala em Mateus 23, que seríamos guiados por quem? Não por mestres, tutores, rabis, mas pelo Espírito Santo. Que ele chama de lá de o Cristo, que o Cristo representa isso, o ungido, o Emanuel, Deus conosco. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo tem o Deus conosco, Deus em si, cada um individualmente. E aí passa a praticar aquilo que é correto. Então aí pela graça sois salvos, ou seja, graças a essa voz que hoje está no nosso entendimento, no nosso coração, agora podemos nos salvar, não porque queremos fazer o bem, mas é porque essa voz nos conduz, e se formos guiados por ela, faremos o que é correto e vamos nos salvando. Aí eu quero finalizar no verso 6 que ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha só, o Messias ao ressuscitar, ele nos ressuscitou com ele. Olha que interessante, ele já nos ressuscitou com ele, para aquele que crê, é óbvio. Paulo ainda fala, bem no comecinho, que ele nos vivificou, mas é claro que nem todos são vivificados, porque aquele que não crê, que não quer ouvir a voz do Espírito Santo, que quer continuar com seus desejos da carne, o que fazer para essa pessoa? O que fazer para essa pessoa fazer o que é correto? Nada. Ela vai querer sempre fazer o mal, sempre querer ganhar, sempre querer lucrar, sempre querer enganar. Ela não ouve a voz do Espírito Santo. Então, para essa pessoa, de nada adiantou o Messias ter se entregado no madeiro, né? Então, aqui ele vem e fala que ele nos ressuscitou juntamente, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Né? Quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados também em espírito para nos assentarmos nos lugares celestiais, ou seja, para agora participarmos do banquete que é os frutos do Espírito. Não comemos mais só da cobiça, da ambição, da avareza, da inveja, mas agora podemos comer do amor, da bondade, podemos comer da mansidão, podemos comer de todos aqueles frutos que Paulo fala ali em Gálatas 5, que eu acho que é o mínimo do mínimo, né? É difícil você dar nome para cada fruto, né? Mas Paulo conseguiu dar alguns nomes ali em Gálatas 5 que são muito interessantes, né? Você deixa de comer da idolatria, agora para servir a um único Pai em espírito. Tudo isso graças ao Messias. Então, ele ressuscitando, ele nos ressuscitou com ele, para que agora nós pudéssemos participar, que é o que a Escritura chama da ceia, o grande banquete que o sistema joga que vai acontecer lá para o final e dar um pãozinho da padaria para o povo comer, quando na verdade essa ceia é isso aqui, ó, essa riqueza que ele fala nos lugares celestiais, ó, abundantes riquezas, ó, o verso 7, que tudo isso que ele fez, ele ressuscitou a humanidade para se assentar nos lugares celestiais, para quê? Para mostrar nos séculos vindouros da época dele, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Cristo. Ou seja, nos séculos vindouros, Paulo está falando que as pessoas, elas entenderiam que estão assentadas nos lugares celestiais, justamente para agora terem acesso aos frutos do Espírito e começariam a ser pessoas bondosas, amorosas, generosas, não por causa de leis, mas porque é o Espírito Santo que as dominaria, e com isso, então, os séculos vindouros se beneficiariam. Era para já estar se beneficiando, mas como os cães ficam ainda na porta, não deixando o povo entrar para o reino, então as pessoas não entendem o que significa isso, que ao Messias ressuscitar, cada um que crê em suas palavras, ressuscita com ele para se assentar com ele nos lugares celestiais, ou seja, para agora ter em suas mãos não mais os frutos da carne, mas se alimentar dos frutos do Espírito, que esse é o banquete, é a ceia do Pai que ele quer cear com todos, diariamente. Em cada atitude que estamos fazendo, temos a oportunidade de saborear um fruto da carne ou um fruto do Espírito, caminho do mal ou caminho do bem. Quando saboreamos o fruto do Espírito, então vamos trazendo para a terra paz, gozo,
vontade de viver, alegria, né? Porque é esse o fruto que o Pai quer gerar em cada um de nós, a sua presença, né? Vou parar aqui no verso 7. É difícil, porque é uma sequência, ele só continuando o 8, que é interessantíssimo, porque ele fala que pela graça sois salvos, ou seja, por ouvir a voz do Pai. Aí ele fala que é por meio de fé, ou seja, não vem de nós não conseguimos ser bons, não adianta você tentar ser bom. Se você fez uma coisa boa, é o Espírito Santo que te conduziu, porque ele fala no começo que os príncipes do ar, ou seja, a humanidade carnal, que em Apocalipse fala que é um mar de mortos, o desejo das pessoas é matar, é roubar, é ambição, é avareza. Esse é o fruto que domina. Só que aí ele vem e fala, mas quando somos conectados ao Pai pela fé, nesse momento então, verso 8, podemos nos salvar. Não vem de nós, para que ninguém se glorie. Não sou eu que sou bom, não sou eu que estendi a mão para a necessidade, não sou eu que fiz nada de bom. É o Espírito do Pai que nos guiou. E se eu fiz é porque eu criei. Por mais que as pessoas não sabem que estão fazendo porque estão crendo, mas naquele dia, por isso que em Mateus 25, olha que perfeito fala aqui. Mas quando fui que eu te vi com fome, com sede, com frio, fiz alguma coisa por ti? Lembra que o Messias fala quem vai entrar no reino? E lá ele fala, porque me viu com fome, com sede, com frio, vocês então me cobriram, me deram de comer. E as pessoas aqueles que entraram, ficaram abismadas. Mas quando foi que eu fiz alguma coisa? Porque não sabiam que quando estavam fazendo bem é porque estavam sendo guiados pelo Espírito Santo do Pai, que ali estava acontecendo de fato a fé verdadeira, que ali estava acontecendo o relacionamento de marido e mulher, a esposa obedecendo o seu marido e fazendo o que ele gostava, né, que amássemos uns aos outros. Então, naquele momento, diz o texto de Mateus 25, que as pessoas ficaram surpresas, porque a vida toda aprenderam que ter fé era ir para um templo, aprenderam tudo errado, né? Ficaram a vida toda tentando para fazer obras, que no contexto aqui ele fala aqui, ó, no próprio verso 8 ele fala que é dom de Deus fazer o bem. Não vem de obras para que ninguém se glorie, né? As pessoas ficaram a vida toda indo para templos, praticando rituais, jejuns e tantas coisas, mas nada disso salva ninguém. O que salva é ser guiado pelo Espírito Santo. Aí ele fala no verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ninguém lê essa parte. O verso 8 fala, né, o verso 9 fala que não vem de obras para que ninguém se glorie, mas no verso 10 ele fala das boas obras, ou seja, essas obras que as pessoas fazem que não servem de nada, essas obras aqui não salvam ninguém, essas aqui muita gente se gloria por fazer, mas elas não salvam ninguém. Agora, as boas obras são essas que chegam para o Pai como verdadeira, que é o que o Messias fala em Mateus 25, que é ajudar o próximo, que é ser solidário, que é não ser peso um para o outro. E aí, nesse momento, isso é as boas obras que o Pai preparou para que as pessoas andassem nela. Que é só quando ressuscitamos em Cristo, que participamos das suas abundantes riquezas de ouvir a sua voz, que comemos do fruto do Espírito. É só quando somos assim, é que de fato, então se conclui tudo isso. Não nos gloriamos por fazer o bem, porque é o Pai que em nós opera, que nos conduz a fazer o bem, para aqueles que creem. Porque infelizmente, muitos estão pisando a voz do Espírito Santo no seu dia a dia, para buscar o eterno Criador em lugares espalhados por aí, dizendo que estão indo ouvir a voz de Deus, e no dia a dia deixam de participar da principal ceia, que é aquela que é derramada no entendimento de cada um, dizendo a todos, amem-se uns aos outros. Um forte abraço, e eu não vou passar de meia hora esses estudos, senão vai ficar muito grande os vídeos, tá bom? Depois eu continuarei uma parte 2. Até mais. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento,
e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.